gente! No vídeo de hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito de como aumentar os nutrientes na sua alimentação. Se você está tendo uma alimentação vegana, vegetariana ou crudívora, ou mesmo uma alimentação normal qualquer. Como é que você pode fazer para colocar mais nutrientes na alimentação, principalmente das crianças ou quando você trabalha fora, não tem tempo de cozinhar. Então é um truque que eu venho usando já tem mais do que 20 anos. É uma coisa que eu faço sempre e sempre fez efeito para mim. Então eu acho que também vai servir para você. Se você se lembra bem, eu já coloquei um vídeo aqui uma vez no meu canal que se chama Como Conservar os Alimentos. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o vídeo linkado aqui embaixo na descrição desse vídeo aqui, e aí você vai lá e dá uma olhada, assiste aquele vídeo primeiro, depois volta aqui e continua assistindo esse. Então, como é que eu faço? Eu pego vegetais ou folhas verdes, com frutas eu não costumo fazer isso, eu costumo fazer mais com vegetais, e com legumes, com verduras, com brotinhos. Com brotinhos eu costumo fazer muito. E com folhas verdes. Principalmente as folhas verdes que eu pego na natureza, que são folhas assim, como é que eu vou dizer? Muitas vezes a gente chama de ervas daninhas, mas no Brasil eles costumam chamar de punks, que são ervas alimentícias e que você pode usar de qualquer forma. Então, faça sua pesquisa aí, quais são as ervas na sua região que você pode usar, quais são as folhas verdes que você pode, às vezes tem uma liquidação no supermercado e você pode comprar com desconto, ou às vezes você tem um jardim e você tem abundância de folhas no seu jardim. Né? Por exemplo, se você planta cenoura, a folhagem da cenoura, você pode usar para isso. Ou se você planta beterraba, você pode usar as folhas da beterraba para fazer isso. Né? Muito mais interessante do que usar o tubérculo em si, a beterraba em si ou a cenoura em si. Enfim, eu quase que faço isso mais com folhas verdes e com brotinhos, mas você pode fazer com qualquer coisa. Lembra que eu já fiz também aqui no meu vídeo o sal de aipo, que é esse aqui. Se você não assistiu esse vídeo ainda, volta lá para assistir, ou então eu vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo. É o mesmo princípio. Então, como é que eu fiz o sal do aipo? Eu peguei os talos do aipo, sabe o aipo, o salsão, né? Tem gente que chama de aipo, tem gente que chama de salsão, mas é mais ou menos aí a mesma coisa. Eu cortei em pedaços, coloquei para desidratar, depois eu bati no liquidificador para transformar aquele aipo desidratado em pó, e é isso, passei por uma peneira e transformou nisso aqui. Quer dizer, esse tantinho aqui, ele é um maço gigantesco de aipo, para você ver como fica concentrado, só para você ter assim mais ou menos uma ideia. E aí você vai pesquisar quais são os nutrientes que tem no aipo. Né? O aipo é um dos vegetais que mais tem minerais. Então, se você coloca uma colherzinha desse aqui no seu smoothie, ou no seu molho de salada, ou em alguma sopa que você faz, ou mesmo num suco de laranja que você põe e mexe, ou se você usa ele, como ele tem muitos minerais, ele tem um gostinho assim, levemente salgado. Então, se você põe em cima de uma salada, ou em cima de qualquer coisa que você vai comer, ele fica super gostoso e é uma forma que você tem de aumentar a quantidade de minerais no seu corpo, na sua alimentação, tá certo? Super fácil, super simples. Agora, se você não tem um desidratador, não tem importância, você pode usar o mesmo processo, só que você põe o tabuleiro no sol, com um tule por cima para não ver bichinho, você põe para secar no sol, ou então você pode colocar também no forno, numa bandejinha, deixar a porta, ligar o forno no mínimo, deixar a porta um pouquinho entreaberta com uma colher de pau segurando a porta um pouquinho entreaberta, pode ser também algo de metal, talvez melhor que você não coloque uma colher de plástico, porque nunca se sabe, né? Não vai derreter aí a colher. Se bem que a temperatura dentro do forno, ela não deveria ultrapassar a 40 graus, para você continuar tendo as propriedades de alimento crudívoro, alimento cru, que não ultrapassou a 40 graus, tá certo? As enzimas estão intactas ainda.
Quando eu não tinha desidratador, tudo que eu queria secar, que eu queria desidratar, eu fazia assim, eu colocava no forno, mas o meu forno não era elétrico, então eu colocava já no mínimo, que o botão mínimo marcava 50 graus, mas deixando a porta um pouquinho entreaberta, saía grande parte assim daquele calor mais forte, então a temperatura conservava 40 graus, dava super certo. Então essa foi uma forma que eu achei, já tem muitos anos que eu uso, primeiro de conservar os alimentos e segundo de aumentar assim exponencialmente a quantidade de nutrientes nos alimentos que você come, porque hoje em dia a terra já não tem mais muito aquela força, né? Tudo você precisa colocar um montão de adubo para crescer, principalmente aqui na Europa onde eu moro. Se você não coloca assim, um montão de adubo, não nasce nada, não nasce super mal, não nasce bem, não vinga, né? No Brasil talvez a terra tenha mais força ainda, mas aqui não é bem assim. Aí eu costumo fazer isso com várias coisas, por exemplo com ervas. Quando você vai no supermercado e você compra um potinho assim de orégano, por exemplo, isso aqui é até uma mistura, é uma mistura de ervas de Provence, que tem várias coisas aqui, tem orégano, tem thymian, tem até folhinhas de lavanda, tem várias coisas. Enfim, quando você compra um vidrinho desses aqui, vem aquelas ervinhas assim em floquinhos, né, desidratadas. É o mesmo processo, só que isso aqui você pode fazer em casa, dessa forma que eu te falei, ou colocando no tabuleiro para secar, ou desidratando ou colocando no forno. Você pode fazer tanto ervas, que você pode usar na sua comida, tanto faz, aonde você colocar, vai estar super concentrado. Primeiro, ervas já é uma coisa que na natureza tem assim uma concentração gigantesca de minerais, de nutrientes, de zilhões de coisas legais que o seu corpo precisa. Eu poderia fazer uma lista aqui de nomes super complicados, que não vem ao caso, porque eu detesto nome complicado. Eu gosto das coisas fáceis e simples. Então você pode, se você tem um cantinho aí na sua casa, se você tem uma varanda, se você tem um potinho onde você pode plantar ervas, faça isso, plante ervas, colha suas ervas, ponha para desidratar e conserve assim em vidrinho ou em saquinhos. Isso aqui, por exemplo, é um saquinho de algas, que eu fiz exatamente o mesmo processo. Eu colhi as algas, eu tenho algas aqui que eu colhi e teve umas outras que eu comprei em flocos maiores, que eu não gostei muito de usar ela nesses flocos maiores, então eu bati no liquidificador, transformei nesse pozinho, e esse pozinho eu coloco bem pouquinho, assim, uma ponta de colher, digamos uma colherzinha de café. Sabe aquela colherzinha de café bem pequenininha, tem assim o tamanho da minha unha do dedão, ó. Mais ou menos assim. É mais ou menos um quarto de colher de chá. Eu coloco, por exemplo, no smoothie ou no molhinho de salada. E aí eu tenho várias propriedades das algas diariamente, sempre um pouquinho. E aí, se eu for colocar aqui para vocês também todos os nutrientes que tem dentro das algas, faça uma lista aí, eu vou ficar meia hora aqui falando só nos nutrientes que tem nas algas, tá certo? Agora, a coisa mais genial que eu uso esse sistema, onde eu desidrato e depois bato no liquidificador, faço um pozinho, é no meu pó verde para colocar no smoothie. E aí, gente, aí a gente tem que ter assim, imaginação para poder pensar. A vida da gente é sempre corrida, você sai para viajar, você vai para o trabalho, sai de manhã cedo, volta de noite, você tem crianças que vão na escola, você tem assim zilhões de afazeres, a vida corrida todo mundo tem hoje em dia, e você tem que arrumar uma forma de que nessa vida corrida você tem que estar preparada para poder colocar mais nutrientes, mais minerais, mais produtos assim de qualidade alta na sua alimentação. Eu faço o seguinte, eu expliquei um pouquinho já disso lá naquele vídeo onde eu fiz o tour da minha cozinha. Se você não viu esse vídeo, vou deixar linkado aqui embaixo na descrição desse vídeo. Volta lá, assiste. Você vai ver que naquele vídeo eu estava com o meu desidratador funcionando. Dentro do desidratador eu tinha espinafre, que eu comprei numa super liquidação, e brotinhos. Eu broto eu mesmo os meus brotinhos. Dá uma olhada aí nos vídeos no meu canal, se você me conhece um pouquinho, você sabe que todos os dias eu como brotinho. E às vezes
eu faço brotinho quase que demais, que eu mal venço comer todos os brotinhos que eu faço, porque aquilo rende muito. Então eu ponho no desidratador para desidratar, depois eu bato no liquidificador junto com as folhas verdes e faço aquele meu pozinho verde que eu costumo colocar no meu smoothie. Então todo dia de manhã eu ponho as frutas que eu quero pôr, uma colher de sopa daquele pozinho verde, mais talvez eu tenha ainda folhas frescas, talvez eu tenha brotinhos frescos. Eu não ponho só coisas desidratadas, eu ponho as coisas frescas também. Aí eu alterno qual fruta que eu vou usar. Às vezes eu coloco metade suco de laranja, metade água. Às vezes eu coloco só água. Vai depender aí de como eu levanto, de qual é a minha vontade de comer naquele dia. Mas uma coisa que eu costumo fazer sempre, que eu tenho sempre no meu armário guardado assim, em saquinhos, olha, assim, esses tipos de saquinhos assim, tá vendo? Saquinhos Ziploc pequenininhos, ó. Olha, isso aqui, gente, é o que me salva, assim, principalmente quando eu vou viajar, quando eu tô sem tempo, quando eu tô assim, naquele desespero. Às vezes eu chego em casa morrendo de fome, eu não tenho assim tempo, eu quero simplesmente comer, não quero nem preparar nada. Então eu tenho sempre na geladeira banana congelada ou alguma outra fruta. Aí eu faço o quê? Nesses saquinhos eu coloco uma ou duas colheres de sopa daquele pozinho verde, que já é um concentrado. Imagine você assim, os brotinhos, né? Qualquer broto, broto de alfafa, broto de brócolis, broto de feijãozinho mung, aquele feijãozinho verde, broto de lentilha, broto de grão de bico, broto de... Você diz aí qual broto, qualquer fenogrego, tem zilhões de brotos, qualquer broto. Já os brotinhos, eles já são um alimento concentrado em nutrientes, eles já têm assim, às vezes centenas de vezes mais nutrientes. Por exemplo, o brotinho de brócolis, eles têm centenas de vezes mais nutrientes do que o brócolis em si. Então, se você pega aquele brotinho de brócolis, desidrata, bate no liquidificador, transforma aquilo num pozinho, esse pozinho, gente, ele tem assim... Olha, é uma coisa estrondosa a quantidade de nutrientes que tem num pozinho desses. Aí eu coloco assim, esses saquinhos eu fiz todos eles iguais. Então o que eu coloquei? 2 colheres de sopa daquele pozinho verde, que já é uma mistura de várias coisas. Aí eu coloquei uma colher de chá de chia, uma colher de chá de semente de linhaça, uma colher de chá de sementinhas de girassol e uma colher de chá de sementinhas de abóbora. Então, com um saquinho desses aqui, você tem assim zilhões de nutrientes, além do que minerais e gorduras, porque você tem as sementes. Você tem um alimento pronto para você usar a qualquer momento, basta colocar dentro do liquidificador e bater com qualquer fruta. Às vezes você não tem nem fruta em casa, se você bater isso aqui só com água, você já tem assim... Você está alimentado por um dia inteirinho com um saquinho desses aqui. Simples assim. Essa é uma ideia simples, mas que às vezes precisou alguém falar para você, ou você cair aqui no meu vídeo, para pensar, poxa, realmente o que ela está falando faz sentido. Às vezes você tem uma criança em casa que não gosta de comer verduras e legumes. Então, faça você os seus brotinhos ou compre... qualquer folha verde que você tiver aí, crua, desidrate, faça o seu pozinho e transforme você mesmo no seu suplemento. Isso aqui é muito mais do que qualquer suplemento que você for comprar na farmácia. É muito mais do que qualquer mistura dessas verdes que você tiver aí para fazer smoothie. Faça você mesmo o seu preparado de smoothie, que você vai ver que você vai poder aumentar zilhões de vezes mais nutrientes na sua alimentação, na alimentação das suas crianças, daquele seu marido que só gosta de comer churrasco e beber cerveja, né? Digamos, sei lá, não sei. Qualquer pessoa, gente, às vezes é uma pessoa que está tentando se recuperar de uma doença, às vezes é pessoa que tem dificuldade em mastigar porque fez uma operação na boca, né? Isso aqui é uma coisa assim, que você, se você tiver esse sistema, esse processo, esse costume de fazer assim sempre, você vai aumentar e muito a concentração de nutrientes na sua alimentação e na alimentação de todo mundo aí da sua família, tá certo? Além do que, você pode dar de presente.
Aí nos seus saquinhos você pode colocar o que você quiser, você pode guardar num saquinho maior assim, você pode colocar em saquinho individual já pronto para usar. Depende aí de como funciona a sua vida, como funciona a sua cozinha e de quem vai preparar os seus alimentos, né? O seu smoothie ou a sua salada ou aonde você for usar. E você pode fazer todos iguais, como eu fiz aqui, ou cada um você faz de um jeito, alternando, né? Porque o legal é você estar sempre alternando as sementes que você usa. Uma vez coloca chia, outra vez coloca sementinhas de girassol, outras vezes coloca sementinhas de linhaça, ou mistura tudo e põe um pouquinho de cada, também dá certo. Vai depender do que você quer fazer. Então, muita gente me pergunta como fazer esse pauzinho verde de colocar no smoothie ou de aumentar os nutrientes na sua alimentação. É assim que eu faço. Faça você em vez de comprar e você vai ver como você vai economizar dinheiro, tempo e você vai ter muito mais nutrientes e vai dar aquela satisfação de você ter na sua cozinha uma coisa que foi você que fez ou mesmo dar de presente para alguém, tá certo? Esse foi um vídeo rapidinho que eu vim aqui só para explicar isso aí. Então, beijo grande. Se você gostou desse vídeo, dê um like pra mim, inscreva-se aqui no canal, dê uma olhadinha aí nos meus vídeos anteriores que você vai ter assim várias ideias e truques de como se sobreviver aí nessa cozinha vegana ou crudívora, tá certo? Beijo grande, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!